Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje damos sequência ao nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 23. Este capítulo traz uma denúncia contundente contra os falsos pastores e líderes que conduziam o povo de Deus ao erro, mas também apresenta uma promessa gloriosa: o anúncio do renovo justo, aquele que governaria com sabedoria e justiça, apontando para a vinda do Messias. É uma mensagem que mistura juízo e esperança, revelando tanto a indignação de Deus contra a corrupção espiritual, quanto sua fidelidade em cumprir o plano de redenção. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 23 do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. E os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias, entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor.
Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de Baal, o profeta que teve um sonho, que conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta, e ao sacerdote, e ao povo que disser: peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa. Assim direis: cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: o que te respondeu o Senhor? O que falou o Senhor? Mas, porque dizeis: peso do Senhor, assim o diz o Senhor. Porque dizeis esta expressão, peso do Senhor, havendo-vos eu ordenado: não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós e a vós, e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não serão esquecidos. O capítulo inicia com uma advertência forte e direta. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Deus não deixa dúvidas sobre a gravidade da responsabilidade dos líderes espirituais e políticos. Os pastores aqui mencionados representam aqueles que deveriam cuidar, guiar e proteger o povo de Deus, mas, ao contrário, estavam abusando dessa posição, causando dano e dispersando o rebanho. Essa denúncia não se limita apenas ao passado, trata-se de um princípio eterno. Toda liderança espiritual é chamada a refletir o cuidado fiel e amoroso de Deus. O Senhor continua dizendo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. A ideia de visitar aqui tem o sentido de trazer juízo, ou seja, Deus promete responsabilizar pessoalmente esses líderes corruptos por suas ações. A liderança não é apenas uma posição de honra, mas um chamado que carrega grande peso diante do Senhor. A falha em zelar pelo bem-estar espiritual e físico do povo não passaria impune. Em contraste com essa condenação, Deus apresenta uma promessa maravilhosa. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver expulsado. E as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Mesmo em meio à disciplina e ao julgamento, vemos aqui o coração compassivo do Senhor. Embora o povo estivesse disperso por causa da infidelidade de seus líderes, Deus não havia abandonado seu rebanho. Ele promete restaurar, reunir e prosperar novamente o seu povo. Além disso, Deus afirma que levantará pastores segundo o seu coração, e lhes darei pastores que as apacentem, e nunca mais terão medo, nem se assombrarão, nem nenhuma faltará. Essa promessa aponta para uma liderança fiel, que reflete a justiça e o cuidado divinos. É também uma antecipação da vinda do Messias, o verdadeiro pastor que daria sua vida pelas ovelhas e governaria com equidade e amor.
Esta primeira parte do capítulo nos desafia a refletir sobre a seriedade da liderança espiritual. Aqueles que Deus levanta para cuidar do seu povo são chamados a agir com integridade, compaixão e responsabilidade. Também nos consola saber que, mesmo quando falham os homens, Deus permanece fiel, cuidando diretamente do seu rebanho e garantindo que nenhuma de suas ovelhas se perca das suas mãos. A promessa de Deus se torna ainda mais clara quando ele anuncia a vinda de um renovo justo. A profecia declara: "Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra." Este é um dos textos messiânicos mais poderosos do Antigo Testamento, apontando para a vinda de Jesus Cristo, o rei perfeito da linhagem de Davi. Diferente dos reis infiéis de Judá, este renovo não apenas governaria, mas estabeleceria juízo e justiça de forma plena e eterna. O texto continua destacando que, nos dias desse rei, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E o nome pelo qual será chamado é o Senhor Justiça Nossa. Esta expressão revela a profundidade da obra redentora de Cristo. Não apenas um governante terreno, mas aquele que se tornaria justiça para seu povo, satisfazendo a santidade divina e oferecendo reconciliação completa com Deus. Aqui está o cumprimento final e glorioso de todas as promessas que Deus fez a Israel. Há também uma mudança interessante de perspectiva apresentada pelo profeta. Jeremias diz que chegará o tempo em que os filhos de Israel não mais dirão: "Vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito", mas sim: "Vive o Senhor que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado." Isso indica que a restauração futura seria tão grandiosa que superaria até mesmo o Êxodo, evento central na identidade nacional e espiritual de Israel. Esse trecho revela que Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando parece que tudo está perdido. Apesar do cativeiro e da dispersão, havia certeza de uma restauração poderosa e definitiva, culminando na obra salvadora do Messias. Deus não apenas resgataria fisicamente seu povo, mas também traria redenção espiritual completa através de Jesus. Para nós, esta mensagem fortalece a esperança e a confiança no caráter imutável do Senhor. Mesmo em momentos de crise ou aparente silêncio divino, podemos estar certos de que Deus está operando para cumprir seus planos eternos. Jesus, nosso renovo justo, é a prova máxima dessa fidelidade. Ele reina em justiça e garante salvação plena para todos que nele confiam, assegurando-nos paz e segurança verdadeiras. O tom do capítulo muda de esperança para um alerta severo contra os falsos profetas, que eram uma grande fonte de corrupção espiritual naquele tempo. Deus denuncia aqueles que falavam mentiras em seu nome, proclamando visões falsas e conduzindo o povo ao erro. O Senhor diz: "Porque ambos, o profeta como o sacerdote, são profanos. Até na minha casa achei a sua maldade", diz o Senhor. Essa acusação deixa claro que a corrupção não estava apenas no governo civil, mas também no coração do sistema religioso, contaminando tudo ao redor. O problema maior desses falsos profetas era que eles mantinham o povo numa falsa segurança, dizendo: "Paz, paz", quando não há paz. Ao invés de confrontarem o pecado e chamarem ao arrependimento, proclamavam mensagens agradáveis que tranquilizavam as consciências enquanto a destruição se aproximava. Deus mostra a gravidade desse engano. Esses líderes espirituais não só desviavam o povo, mas também bloqueavam a possibilidade de arrependimento verdadeiro, impedindo que as pessoas enxergassem sua real condição espiritual. O Senhor reforça que os falsos profetas agiam movidos por vaidade e por seus próprios corações corruptos, e não pela inspiração divina. Suas palavras não tinham peso real nem poder transformador. "Eu não enviei esses profetas, contudo eles foram correndo. Eu não lhes falei, contudo eles profetizaram." Essa afirmação revela que ministérios sem o respaldo de Deus são ineficazes e, pior ainda, prejudiciais. Quando o povo busca direção espiritual, mas recebe apenas palavras vazias, o resultado é destruição e afastamento da verdade.
Um contraste importante é apresentado. Deus afirma que se esses profetas tivessem estado realmente em seu conselho, teriam feito o povo ouvir suas palavras e se desviar do seu mau caminho. Aqui percebemos o verdadeiro objetivo da palavra profética: não agradar aos ouvidos, mas confrontar o pecado e chamar ao arrependimento genuíno. Deus sempre levanta mensageiros para trazer transformação e vida, não para massagear egos ou sustentar ilusões. Esta parte nos lembra do cuidado que devemos ter em discernir a voz verdadeira de Deus em meio a tantas vozes. Nem toda mensagem espiritual é fiel ao coração do Senhor. A marca de um verdadeiro servo de Deus é a fidelidade à Escritura, a busca pela glória de Deus e a condução do povo ao arrependimento e à santidade. Precisamos, como povo de Deus, desenvolver sensibilidade espiritual para reconhecer a voz do bom pastor e rejeitar as falsificações que nos afastam da verdade. Deus reafirma sua soberania e onisciência ao declarar: "Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe?" Esta pergunta retórica expõe a insensatez daqueles que achavam que poderiam esconder seus pecados ou manipular Deus com falsidades. O Senhor lembra que nada escapa ao seu olhar. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Não encho eu os céus e a terra? Essa é uma poderosa afirmação sobre a presença total de Deus, demonstrando que Ele está atento a tudo o que acontece, tanto nas esferas visíveis quanto nas ocultas. O texto segue condenando a ousadia dos falsos profetas que roubavam palavras uns dos outros e diziam que era a voz de Deus. Eles proclamavam sonhos mentirosos, iludindo o povo e afastando-os da verdadeira fé. O Senhor denuncia: "Pensam fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro." Esse engano não era superficial, ele afetava profundamente a relação do povo com Deus, minando a confiança na revelação verdadeira e substituindo a verdade por invenções humanas. A diferença entre a palavra autêntica de Deus e as palavras vazias dos falsos profetas é destacada com força. "Que tem a palha com o trigo", diz o Senhor. Essa metáfora mostra que as mensagens ilusórias podem até parecer alimento espiritual, mas são sem valor, como palha que não sustenta nem nutre. Em contraste, a palavra verdadeira de Deus é como fogo que purifica e martelo que despedaça a rocha. Ela é viva, eficaz e transforma corações, revelando o pecado e conduzindo ao arrependimento e à vida. O Senhor também adverte contra a prática leviana de usar expressões religiosas para encobrir falsidades. O povo, os profetas e os sacerdotes estavam tão acostumados a dizer "peso do Senhor" como se fosse algo comum. Mas Deus rejeita essa atitude hipócrita. A palavra dele não é um mero jargão. É sagrada, e quem a manipula para benefício próprio atrai sobre si juízo severo. Esta parte reforça o ensino sobre discernimento espiritual e reverência pela palavra de Deus. Não podemos tratar as Escrituras ou as mensagens espirituais com leviandade. Deus espera de nós sinceridade, temor e um compromisso inabalável com a verdade. Sua palavra é poderosa e suficiente para nos guiar, corrigir e edificar em toda a jornada da fé, e precisamos valorizá-la acima de qualquer tradição humana ou discurso confortável. O capítulo se encerra com uma advertência final que reforça tudo o que foi exposto anteriormente. Deus instrui o povo a não dar ouvidos às palavras dos falsos profetas, que apenas criavam confusão e desviavam os corações da verdade. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras cada um do seu companheiro. Essa repetição da denúncia evidencia o quanto a falsificação da palavra de Deus é algo detestável aos olhos do Senhor, pois não apenas engana, mas destrói vidas espirituais. A responsabilidade dos líderes espirituais é novamente enfatizada. Eles haviam transformado a comunicação divina em algo corriqueiro e até mesmo manipulavam a revelação para atender seus próprios interesses. Deus deixa claro que esses líderes seriam responsabilizados não só pelo próprio pecado, mas também pelo tropeço causado ao povo. Esse padrão de juízo serve de alerta para todos os tempos.
Quem ocupa a posição de liderança espiritual precisa lidar com extremo zelo e reverência diante de Deus e de sua palavra. A conclusão do capítulo aponta para o fato de que o povo também não estava isento de culpa. Eles mesmos se deixavam levar pelas mentiras, preferindo palavras suaves e convenientes ao invés da verdade que confronta e liberta. Essa cumplicidade entre líderes corruptos e povo acomodado criou um ambiente onde a mentira prosperava e a presença de Deus se tornava distante. Jeremias mostra que não é suficiente culpar os líderes. Cada pessoa é chamada a buscar discernimento e ter um relacionamento direto e sincero com o Senhor. Essa última parte do capítulo reforça que a palavra de Deus é viva, eficaz e sagrada, e não pode ser tratada com leviandade ou manipulação. Ela é a verdade absoluta, que deve guiar nossas decisões, transformar nosso caráter e nos manter firmes diante das tentações e das falsas doutrinas que surgem constantemente. A fidelidade à verdade de Deus é a marca de uma vida espiritual saudável e de uma comunidade que glorifica o nome do Senhor. Para nós, hoje, fica o chamado à vigilância espiritual. Somos exortados a examinar tudo à luz das Escrituras e a manter um compromisso fiel com aquilo que Deus realmente disse, sem ceder à tentação de adaptar a mensagem ao gosto das multidões. O Senhor nos chama a viver pela verdade, não por conveniência, e a confiar que Sua palavra tem poder para sustentar, corrigir e transformar todas as coisas segundo o seu perfeito propósito. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra fiel, que nos alerta, ensina e transforma. Pedimos que nos dês discernimento espiritual para reconhecermos a verdade e rejeitarmos toda a falsidade. Capacita-nos a viver com integridade e a ser instrumentos de justiça e amor em Tuas mãos. Que a Tua palavra encontre em nós um solo fértil, produzindo frutos de arrependimento, santidade e fidelidade a Ti. Guarda-nos de sermos enganados e fortalece nossa fé dia após dia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 23 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 24. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.